Para alguém com bilhões de dólares na conta, preferir comer sanduíches e tomar cerveja ao invés de comidas chiques e bebidas caras pode parecer aleatório demais, mas não para Warren Buffett. Prestes a fazer 91 anos, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e é considerado por alguns como o mais bem-sucedido investidor do século XX. Só que, para a surpresa de todos, o cara ainda mora na mesma casa em Omaha, no Nebraska, que ele comprou em 1958 por apenas $31.500. Eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Alguns dizem que o segredo do sucesso de Buffett é a simplicidade. Já outros falam que é o talento nato para fazer as decisões certas. Mas o fato é que não precisamos ir muito longe para entender o que aconteceu. Basta dar uma olhada na vida dele que a gente vai descobrir o motivo do apelido, o Oráculo de Omaha. Warren Buffett nasceu em 1930, bem na época da Grande Depressão Americana. E acho que eu nem preciso dizer como foram tempos difíceis aqueles. Crescendo em meio às dificuldades escancaradas tanto pela mídia quanto em sua família, Buffett cresceu com um entendimento único sobre o real valor do dinheiro. O pai, Howard, era um corretor de ações, mas acabou abrindo a própria firma de investimentos depois de ficar sem emprego. Digamos que um dos pilares para ele ser quem é hoje surgiu aos 7 anos de idade, quando ele pegou em uma biblioteca o livro 1000 Maneiras de Ganhar $1000, do escritor francês Minaker. O pequeno Warren Buffett achou tão interessante o conteúdo da obra que passou os anos seguintes debruçado em vários livros voltados para investimentos, sendo que a maioria deles estava dentro da biblioteca do pai. Na época, ele não só passava o tempo lendo, mas também buscava outras formas de alavancar o seu próprio patrimônio financeiro. E eu sei que eu acabei de falar, mas é bom frisar que Buffett ainda era apenas uma criança. Enquanto muitos estavam preocupados com as brincadeiras, ele já vendia chicletes para os vizinhos e batia de porta em porta para vender Coca-Cola no verão. O curioso é que, anos mais tarde, ele começaria a investir não apenas na Coca, mas em outras gigantes do mercado, como a Amazon, Apple, Walt Disney e por aí vai, hein? Todo esse conhecimento e experiência o levou para sua primeira compra de ações tempos depois. E pasmem, aos 11 anos. O que você estava fazendo aos 11 anos, hã? Olha, uma coisa eu posso te garantir, eu não estava comprando ações. Buffett comprou 3 por cerca de $38 a ação, sendo todas da petrolífera City Service. Essa primeira empreitada não deu muito certo, já que ele vendeu cada uma por $40, recebendo um total de $2 de lucro por ação. E o tombo maior veio depois, quando o preço de cada uma subiu para $200. Sabe qual foi a lição da vez? Paciência. A vantagem era que Buffett ainda era novo e tinha muita estrada pela frente. Aos 13 anos, ele e a família se mudaram para Washington e o futuro empresário logo conseguiu um emprego de entregador de jornais no The Washington Post. Empresa essa que, adivinhem, ele também adquiriu ações no futuro. Buffett passou a acordar de madrugada, às 4:30 da manhã, só para fazer o trabalho. Seus momentos de folga serviam para que ele pensasse em novas formas de fazer entregas mais rápidas e também para que ele vendesse assinaturas de revistas. O jovem estava tão à frente que, apenas com 13 anos, declarou pela primeira vez o imposto de renda. Dá para acreditar nisso? E ele ainda recebeu $35 de restituição. Somente com a entrega de jornais, Buffett conseguiu faturar $2.000 quando tinha 15 anos. E sabendo que o certo não era apenas guardar dinheiro, ele pegou $1.800 para investir em uma fazenda de 40 acres no Nebraska. Mas o jovem não parou por aí não. Sua adolescência foi marcada pela venda de selos, bolas de golfe usadas e uma parceria com um amigo que resultou na compra de máquinas de pinball. E olha só, essas você já deve ter visto por aí em algum parque quando ainda era criança. As máquinas foram colocadas em barbearias e com o tempo elas se tornaram um pequeno império de Buffett. Junte tudo isso e acho que é seguro dizer que o protagonista da nossa história teve um início muito bom no mundo dos negócios. Antes de entrar na fase adulta,
ele já tinha quase 10 mil dólares em economias. E se convertermos esse valor para a cotação atual, dariam cerca de 100 mil dólares. Além disso, é importante lembrar que Buffett não ficou só vendendo mercadorias e trabalhando por aí. A vontade dele era de dar início a uma carreira empresarial, mas seu pai fez questão de que ele continuasse estudando. Foi por isso que o jovem se matriculou na Escola de Negócios Wharton da Universidade de Pensilvânia, quando tinha apenas 16 anos. Mas isso não durou muito, já que ele fez a transferência para a Universidade do Nebraska, onde se formou em 1950 aos 20 anos. Só que isso não era o suficiente para Buffett. Como eu disse, ele gostava era de aprender. Logo depois, ele fez mestrado em economia na Columbia Business School, em Nova York, onde conheceu e aprendeu bastante com o famoso investidor Benjamin Graham, principalmente sobre o estilo de trabalho que marcaria aí a sua vida. Buffett entrou no universo da Value Investing e entendeu as vantagens de longo prazo ao buscar investimentos considerados subvalorizados. Para o empresário, o investimento em pequenas empresas vale muito a pena, mesmo que elas sejam baratas. O importante é pensar no futuro. Vendo o grande potencial no aluno, Benjamin Graham o convidou para trabalhar como analista em sua empresa, a Graham Newman Corp. Por lá, ele ficou durante 2 anos e ganhou cerca de 12 mil dólares ao ano, o que era 3 vezes mais que a média salarial que uma família recebia. E foi pensando em continuar o sonho de abrir o próprio negócio que ele deixou a empresa do mentor, voltou para Omaha e abriu a própria firma de investimentos, a Buffett Partnership. Ao que parece, ele deu início ao projeto com apenas 100 dólares do próprio bolso e em torno de 105 mil dólares vindo de 7 investidores, entre eles a irmã, a tia e o sogro. E não demorou muito para que o retorno viesse. Para você ter uma ideia, Buffett conseguiu o seu primeiro milhão em 1962 e durante os anos 60, ele continuou fazendo parcerias com novos investidores, até que chegou o momento em que a empresa valia cerca de 7 milhões de dólares. Ainda em 1962, Buffett fez um de seus investimentos mais famosos na empresa de manufatura têxtil Berkshire Hathaway. Dentro de um ano, ele havia se tornado o maior acionista e em 1965 assumiu o controle total da companhia. Buffett não perdeu tempo e assumiu o cargo de presidente do conselho, assim como nomeou um novo presidente para a empresa. Falando assim, pode até parecer que deu tudo certo, mas o futuro ainda aguardava algumas surpresas. Olha só. No ano de 1969, Buffett liquidou a parceria de investimento que tinha e ficou alguns anos esforçando-se para conseguir manter aí o empreendimento têxtil de Berkshire. Só que ele não ficou parado. Nesse meio tempo, ele ficou tão interessado em investir em empresas de seguro que comprou a National Indemnity Company em 67 e desembolsou 4 milhões na Geico em 76. Percebendo para onde o mercado estava indo, Buffett resolveu acabar com as operações têxteis da Berkshire em 85 e deixou a empresa apenas como uma holding que supervisiona e gere negócios subsidiários. Agora, se os anos 60 e 70 foram bons para o investidor, imagine só os anos 80, mais especificamente 85, que foi quando a Forbes estimou que o patrimônio de Buffett era de 1 bilhão de dólares. Antes disso, em 83, a Berkshire tinha atingido o marco de 1.000 dólares por ação. E para você ter uma ideia de como ele cresceu rápido, Buffett tinha 620 milhões de patrimônio nesse ano. Ou seja, ele cresceu tanto que o bilhão veio em apenas 2 anos. Dá para ver que o cara não brincava em serviço, hein? Só que não é apenas de negócios que se faz um grande empreendedor. Warren Buffett tem uma vida pessoal repleta de gratidão pela família, pelos 3 filhos, por seus trabalhos beneficentes. Buffett é uma pessoa extremamente generosa e simples, que se importa mais com os outros do que consigo mesmo. E digamos que uma das principais chaves para o sucesso do investidor foi sua crença nos próprios negócios. Ele não investe apenas por investir, mas porque acredita, do fundo do coração, que aquilo é muito bom. Sem falar que Buffett também não costuma ir na onda das tendências de mercado. Pelo contrário, ele investe apenas nas empresas que entende e em que vê sentido nos negócios. É pessoal,
sem guarda-costas, assistentes e muito menos motoristas particulares. Buffett, que já está na casa dos 90 anos, demonstra mais vigor que muita gente por aí. Mas vamos voltar para a história. O tempo foi passando, os negócios crescendo, o dinheiro entrando, e em 2006 a Berkshire já era tão grande que algumas ações chegaram ao patamar dos 100 mil dólares. Já o patrimônio de Buffett, digamos que aumentou de um jeito nada modesto e chegou à casa dos 40 bilhões. E enquanto algumas pessoas pensariam em ter uma vida repleta de luxo com esse valor, nosso protagonista foi para outro caminho. Ainda em 2006, ele prometeu que doaria de maneira gradual 99% de sua própria fortuna para instituições de caridade. Isso não apenas em um ano ou dois, mas durante o resto da vida dele. O lado filantropo de Buffett aflorou de tamanha forma que ele e Bill Gates criaram a organização filantrópica The Giving Pledge em 2010, com o objetivo de recrutar pessoas bilionárias dispostas a doar ao menos metade dos seus patrimônios. E o melhor disso tudo é que, até 2019, mais de 200 pessoas tinham aderido à causa e mais de 500 bilhões de dólares foram reunidos. E mesmo abdicando em torno de 37 bilhões de dólares para instituições de caridade desde 2006, o patrimônio líquido do investidor não para de crescer. Em 2020, por exemplo, ele tinha em torno de 81 bilhões no bolso. E já nesses primeiros meses de 2021, a quantia subiu para 101 bilhões. Uma coisa que podemos dizer é que Buffett não teve apenas sorte para chegar onde está. Acima de tudo, foi preciso ter visão. Espero que esse vídeo tenha estimulado você a começar alguma coisa nova hoje. Aqui é o Maurício Santos e a todos vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, tchau!